Boa tarde a todas e a todos. Estamos de volta aqui com Vamos Abraçar a Sexualidade. Dando continuidade, eu quero falar sobre que eu estou falando do último programa sobre a sexualidade no espectro autista. No primeiro programa eu fiz uma abordagem mais geral, não é? E agora vamos falar de elementos mais pontuais. Primeira questão que é muito comum e muito frequente é sobre a questão da masturbação, né? Como é que as pessoas lidam com isso e como isso pode ser desenvolvido no seu cotidiano. É claro que, como eu disse na semana passada, né, a sexualidade é algo inerente, que nasce com a gente e morre com a gente. Então não tem isso de ser deficiente ou não. No espectro autista, dependendo dos graus, né, casos leves ou moderados ou severos, a gente vai ter formas e atitudes comportamentais diferenciadas. Se a gente no severo encontra, não é, uma masturbação muito, não é, frequente, muito cotidiana, não é? Então a gente tem que encontrar formas de trabalhar com esse jovem no sentido de ir colocando limites e mostrando, não é, e o orientando que ele não pode fazer isso em público, mas sim no espaço privado, e mesmo assim com determinadas, estabelecendo regras, não é, de comportamentos, para que esse jovem não fique o tempo todo se masturbando, como muitas vezes acontece. A gente não sabe o nível de cognição, porque geralmente são jovens ou pré-adolescentes que não falam, ou adultos, né, que não se expressam de outras formas. Então, o grau de comprometimento cognitivo, que é muito peculiar no espectro autista, a gente não sabe. Então, a gente tem que ter, né, um trabalho, né, de condicionante mesmo, porque a pessoa não tem como deixar de existir uma diminuição ou uma outra forma de agir. Acredito também e oriento que a prática esportiva também é muito bom, não é? Pessoas que trabalham com jovens autistas, não é, diminui muito a incidência da masturbação quando você consegue desenvolver práticas esportivas, o que serve também para os casos moderados e leves, mas que você pode, não é, usar esse recurso, atividades mais pedagógicas, mais dinâmicas, mais que use a agilidade, etc. Uma outra técnica também muito interessante também é o uso de animais, não é, o cachorro, o cavalo, não é, o gato, esses animais que a criança pode ter uma identificação, que cria um vínculo e ao mesmo tempo também estimula, né, todos os trabalhos, embora poucos aqui no Brasil, mas no mundo já temos algumas experiências, principalmente na Rússia e na Europa. Então, belíssimos trabalhos feitos com animais que têm demonstrado como o cliente ou o paciente pode e se recupera muito fortemente com o uso dos animais. Então, eu chamo a atenção da importância, não é, para todos os níveis, seja leve, moderado, não é, ou severo. No caso do moderado, vai depender também do nível de intensidade do espectro, não é? A masturbação também vai acontecer, mas já são pessoas que têm alguma compreensão cognitiva, são pessoas, vai variar de acordo com o nível do moderado, não é? Porque não tem uma única regra, uma única exceção, e você pode orientar mais, pode ir ensinando e pode desenvolver atividades pedagógicas, geralmente com figuras, com jogos lúdicos, para poder ir orientando onde pode, como pode, que horas pode, em que local. Nos casos mais leves, né, do espectro autista, já é mais tranquilo trabalhar a masturbação, porque aí então você já tem um maior nível de compreensão cognitiva por parte do jovem ou da jovem, e você pode orientar. O importante é a gente não fazer vistas grossas, não querer esconder, não punir, não reprimir, porque isso pode desencadear comportamentos, né, compulsivos. Então, para evitar esse tipo de atitude, o mais importante é que a gente oriente. Para isso, você pode criar tabelas e gráficos, cartazes, né, mostrando onde pode, onde não pode, em que local, né? Tem trabalhos interessantes nessa área que vocês podem encontrar na internet,
não é? E eu me lembro um fato de um jovem que, não é, a mãe e a avó não conseguiam orientar, chamaram o tio, não tinha o pai presente. Então o tio orientou, apesar da mãe e da avó ficar muito assustadas, mas não tem o que fazer. Tem que orientar e orientou o menino a fazer no banheiro ou no quarto, preferencialmente, né, no banheiro se for da sua casa, não tem problema por conta que tem higiene, mas no quarto você orienta também o jovem a usar o lenço para depois, não é, enxugar o espermatozoide e o sêmen que sai. No caso da menina é mais simples, mas também pode passar o lenço também e depois jogar, ensinar a jogar no vaso. Mas ensinar que isso não é público e sim privado e que deve ser feito no espaço da casa, e seja no banheiro ou seja no quarto, de porta trancada preferencialmente, porque isso não é para ser compartilhado com ninguém. Assim como as pessoas que têm vida erótica sexual ativa, trancam suas portas, fecham suas portas, ou quando mora só é outra história. Mas em geral fazem isso. Boa tarde a todas e a todos, até uma próxima oportunidade, até para a semana. Beijos no coração de todas e todos.